Bom dia a todos, meu nome é Paulo Ferezin, na KPMG eu sou sócio que lidero mercados e clientes para as regiões norte e nordeste do país e também lidero Brasil, o segmento de varejo. Então, para mim é uma honra estar com vocês, gostaria muito de agradecer ao público que está aqui presente e também aos nossos convidados. O objetivo hoje é a gente falar sobre as perspectivas e desafios do setor de varejo para o final de ano na região Nordeste, num ano que é um ano totalmente atípico, um ano que efetivamente a gente não tem precedentes na história e que seguramente tem bastante desafios. Para a gente poder efetivamente iniciar, eu vou passar aqui o que vai ser a nossa agenda, eu vou chamar um sócio da KPMG, o Jubran. O Jubran vai apresentar um estudo da KPMG, que a KPMG fez com empresas familiares e empresas de empreendedores, efetivamente. Ele vai explicar exatamente esse papel dele. Ele é um sócio que a gente chama internamente de Private Enterprise. E ele vai estar apresentando, compartilhando um pouco esse estudo, que também vai embasar o que a gente vai tratar mais adiante, que é um painel. Na sequência, eu vou chamar os nossos convidados, que é o Marinho. O Marinho é o vice-presidente administrativo financeiro da Ibite, eu vou chamá-lo para poder se apresentar. E depois o João Nunes. João Nunes é um diretor e também sócio fundador da Redmix de Salvador. E o Thiago Melo, que é CEO da DWZ e também da Bluestone. Após essa apresentação, eu convido novamente um outro sócio, que é o Fernando Gamboa, que é o sócio líder para o segmento de consumo e varejo da KPMG no Brasil e América do Sul também. Ele tem esse papel na América do Sul. Ele vai trazer um outro estudo que também vai servir como combustível para que a gente em seguida entre no nosso painel. E eu espero trazer para vocês aqui que estão nos ouvindo, e que eu agradeço já de antemão, informações e um pouco de troca com esses experientes empreendedores e executivos, para que a gente consiga ter, obviamente, um final de ano melhor dentro do varejo, na regional e na região nordeste do país. Então, Jubran, por favor, gostaria que você assumisse aí o comando e se apresentasse e também apresentasse o estudo. Bem-vindo. Opa, um prazer. Obrigado, Paulo. Assumindo aqui, então, o comando, né? Bom dia a todos aí. Primeiramente, também agradecer aí, né, ao João, o Marinho e o Thiago, né, por gentilmente terem aceitado aí fazer esse bate-bola conosco aí para falar um pouquinho aí sobre esse fim de ano, né? Sobretudo quando a gente está falando de um mercado aí importante como o mercado de Norte e Nordeste, quando a gente fala do setor de varejo, né? O Paulo aí à frente dessas conversas e também aí com o nosso especialista também do setor, que é o Gamboa, né? Então vai ser um prazer dividir esse momento com vocês. O Paulo me deu aqui, gentilmente ele me cedeu de 5 a 10 minutos, né, para eu fazer uma introdução rapidinha do que é o que a gente chama da KPMG Private Enterprise, né, que em outras palavras é o nosso mercado empreendedor. Então tudo aquilo que não é mercado de companhia aberta necessariamente, né, ou empresas reguladas, o governo, né, empresas referidas ou empresas internacionais, a gente chama de mercado empreendedor, né? Então é todo público que tem a ver com family business, né? Tem a ver com empresas privadas e também tem aquela caixinha que está dentro do que a gente chama desse KPMG Private Enterprise, que é todo o ecossistema de startups, né, do Brasil, né, que ultimamente tem sido inclusive utilizado aí para gerar um pouco também de inovação, né, para companhias maiores. Então a gente tem até visto um pouco dessa tendência aí de absorção, né, de startups por grandes cadeias, inclusive de varejo, né? Então, assim, eu acho que até é importante, talvez seja interessante a gente passar por esse tópico durante o debate, né? Que talvez tenha alguns de nós também que estejamos interessados aí nisso, né? Então, quando a gente olha para o Private Enterprise na KPMG, né? Nós estamos presentes no Norte e Nordeste. Quando a gente olha pelas linhas de soluções que a KPMG tem entre auditoria, impostos, né, e consultoria, por incrível que pareça, né, a gente tem a tendência de achar que a maior parte é auditoria, mas não é, né? Então somos 34% auditoria, 21% diagnósticos de impostos, né, parte fiscal, e 45% consultoria específica, que eu estou falando do setor de varejo e região Norte e Nordeste, né? Então, assim, o Paulo comentou um pouquinho desse
desse pequeno spoiler, né, que eu vou dar aqui sobre a nossa pesquisa, que nós já fazemos há alguns anos, que nós chamamos de retratos de família, né? E ao invés de apresentar a pesquisa em si, né, porque a gente está em fase de lançamento dela, eu vou dar um spoilerzinho aqui, até usando o próprio Power BI, e eu vou compartilhar a minha tela, que eu acho que fica até mais fácil, mais dinâmico, né? Bom, aqui KPMG, né, onde nós estamos presentes aí, né, como eu dizia, então estamos aqui lá no Norte e Nordeste, né, Manaus, Belém, Pará, Fortaleza, Ceará, Recife, Pernambuco e Salvador, na Bahia, né? Quando a gente vai aqui para o Power BI, acho que não sei quantos de vocês estão familiarizados com o Power BI, né? Eu vou tirar essa telinha aqui da frente, né? Mas quando a gente olha um pouquinho para a foto, né, do que é esse estudo no Brasil, eu vou passar aqui por algumas grandes sessões, né, do estudo. Eu não vou abrir ele ainda todo, né, mas eu acho que algumas frentes do estudo aqui, eu sei que está pequenininho, mas eu vou ajudar vocês a interpretar um pouquinho isso aqui. Nós temos algumas grandes sessões, né? Então, um geralzão aqui, depois um pouquinho falar de confiança, se tem auditor independente ou não, parte de transformação tecnológica, governança, inclusão e diversidade, por que não, né? Falando de mulheres na liderança, né? E um pouco de relacionamento entre família e executivos, né? Então, quando a gente olha um pouquinho dessa primeira tela aqui, que é um geral, uma das perguntas, bom, a gente está lá, a pesquisa, ela realmente tem uma abrangência, né, do país inteiro, né? Então, a gente está vendo aí, realmente tem basicamente todos os estados bem representados, né? Quando a gente olha números de funcionários, né, a gente vê aqui que, até pela característica, né, do que é a pesquisa, que são empresas familiares, a gente tem aqui uma boa parte delas aqui com o número de funcionários que está abaixo aí de 10 mil, né, a grande concentração, e algumas aqui bastante grandes, que não são companhias abertas e que se encaixam nesses cortes que a gente faz para fins desse estudo, né? Então, quando a gente olha aqui o impacto sobre uma das perguntas, né, que eu acho interessante, que tem a ver com o tema, né, que a gente vai conversar hoje, que é qual o impacto da transformação tecnológica nos seus negócios, né? E a gente olha aqui para as respostas, quem responde que ele é relevante, né, 56%, ou crucial para os negócios, mais 27%, a gente vê que realmente transformação digital não é só uma realidade de big corps ou companhias internacionais, né? Isso realmente já pegou a todos nós, né? A pandemia serviu para acelerar, se há um bônus que a gente possa dizer que a pandemia teve, né, com todo respeito à parte do ônus, esse bônus talvez ele esteja aqui nessa aceleração da transformação digital, né? E eu acho que o Gamboa vai também passar um pouco por isso, né? A gente vê a divisão dos setores, a gente vê que atacado e varejo aí tem uma parcela bastante relevante, né? E aqui do lado direito, né, isso aqui, se eu puder ajudar a interpretar o que a gente está dizendo aqui, que sai no estudo, né? Eu vou maximizar isso aqui para ajudar a enxergar um pouco melhor. Isso aqui é uma inteligência é uma inteligência artificial, né, dentro da ferramenta, que nada mais o que ela faz é o seguinte, né? Ela pega toda a base de dados de todas as perguntas que são realizadas e as respostas, e aqui a gente, por exemplo, filtra por esta pergunta aqui, ó, quão preparada a sua empresa está para essa transformação, né? Então, o que influencia aquelas empresas que responderam preparada, estou preparada, acredito que estou preparada para essa transformação, quais são os principais itens que influenciaram a que essa resposta seja uma resposta que faça sentido, né, com relação às outras perguntas que foram feitas. Então, se a empresa respondeu a esta pergunta aqui, sim, ou seja, a pergunta é, a empresa possui um sistema integrado de tecnologia da informação, SAP, TOTS, tudo mais? Se a resposta foi sim, isso aumenta em 5,6 vezes a probabilidade, né, de que a resposta que ela tenha dado de preparada faça sentido, né? Se ela respondeu a essa pergunta, né, essa pergunta aqui, ó, qual a principal forma de captação de recursos da empresa, né? Se é captação privada, isso aumenta lá em 3 vezes a probabilidade de que essa resposta que ela deu, de que ela está preparada para a transformação digital, faça sentido, né? Nos últimos 6 meses houve crescimento de lucratividade, sim, aumenta em 3 vezes, né? Nos últimos 6 meses houve crescimento nas receitas e vendas, sim, também ajuda que essa resposta tenha feito sentido, né? Havendo a presença de participação minoritária na empresa, qual seria ela, né? Então, quando o investimento de participantes minoritários vem de um private equity, né, um fundo de investimento, isso também tem uma influência na resposta para que ela esteja preparada, né? E se a empresa tem um planejamento sucessório formal, né, a resposta é sim, isso aumenta também em até 2 vezes a probabilidade de que ela está preparada para a transformação digital faça sentido, né? Quando a gente olha aqui em confiança, né, qual a expectativa com relação à situação econômica da sua empresa familiar nos próximos 3 anos, né? Então, a gente vê aqui que tem
uma parcela bastante confiante, né, de 67%, né, e 26% aí ainda estão neutros, né? Então, se a gente vê desse público aqui que está confiante, né? O público que está confiante, a gente vê aqui que a turma do atacado e varejo está confiante, né? É o azul escuro aqui, esse bloco aqui, né? E a gente faz a pergunta aqui se seu plano de investimento, se seu plano estratégico, né? Se ele inclui investimentos ou desinvestimentos, né? A maior parte aqui realmente prevê investimentos, né? Da turma que está confiante, que é a maioria, né? Se a empresa familiar atua no exterior, sim ou não, uma boa parte atua, né? Sim, a maior parte não, mas uma boa parte atua. Né? E aqui eu estou filtrado pelo pessoal que está confiante, né? Se você considera expandir os seus negócios, né, para além das localidades atuais nos próximos 3 anos, né, mais do que a metade diz que sim, né, um pouquinho menos da metade diz que não. Né? E se sim, para onde? Né? Então, região sudeste, né, ela tem aí realmente a maioria. Se a gente vê Nordeste, a região Nordeste também tem uma fatia da pizza bastante interessante do pessoal que está confiante, né, e que, portanto, pensa em investir e expandir para outras localidades. Essa pergunta aqui, se a empresa contrata auditoria independente, né? Então 78% é auditado por uma empresa de auditoria independente, se é Big Four ou não. Aqui está, né? Big Four, né? Mais ou menos ali em cima, e depois começa a pulverizar um pouco com empresas mais locais, né? Aqui a empresa, aquela pergunta da transformação tecnológica, eu acho que é outro corte dela, acho que não vale a pena repassar aqui, porque é a mesma coisa. Essa pergunta aqui sobre governança, ela me parece interessante também, porque ela diz o seguinte, né? Avalie a importância das boas práticas de governança corporativa e dê uma nota de 1 a 5, sendo 5 muito importante, né? Então, quando a gente olha o azulzinho claro aqui, ó, que é muito importante, 57% entendem que é muito importante. Se a gente vê onde é que está essa turma aqui, a gente vê que o agronegócio tem uma tendência de dizer aqui mais da metade deles, né, dizendo que realmente a governança corporativa, as boas práticas de governança corporativa são muito importantes. E eu acho que quando a gente entra aqui na questão de cultura e talvez inclusão, um pouquinho de inclusão e diversidade, né, porque o tema ele é mais amplo do que só falar de mulheres na liderança, né, mas quando a gente faz essa pergunta, né, as mulheres da família ocupam cargos na empresa. Então, quando a gente olha aqui para não, né, 41% é não, mas quando a gente soma aqui a resposta de sim em número reduzido, sim em número significativo, né, a gente tem aí 59%, né, ou quase 60%, e naqueles casos onde há, né, onde elas estão. Né? Então, a gente tem conselho de administração, diretoria, gerência e parte operacional também. E já terminando, talvez, aqui, para passar o bastão de volta para o Paulo, uma das perguntas que eu acho que é bem legal também, espelha um pouco assim da realidade das empresas familiares, né? Como é a interação entre executivos da família e executivos que não pertencem à família. Né? Então é bem legal ver isso daqui, que realmente quase a totalidade diz que a relação ela é muito boa, ou ela é boa, mas poderia ser melhor, mas de fato o muito boa é 68%. Né? E apenas aí quase 1% fala que é ruim. Né? E aí em termos de sucessão, aqui o que a gente pergunta é se há planejamento sucessório, né? E 52% diz que sim, 48% ainda diz que não. Né? E quando a gente vai buscar ali no jogo das palavras quais são as principais menções, né, quando a gente faz a pergunta que segue, que é em relação à formação dos sucessores familiares, quais são as ações de desenvolvimento priorizadas, né, sai muito realmente aqui o texto didático, educacional, de preparação, pelo menos nas grandes menções, que são as palavras maiores, né? Seja estudos no Brasil, MBA, seja uma profissionalização através de um MBA fora ou dentro do próprio país, né? E acho que aqui famílias, e eu vou parar por aqui, tá, Paulo? Eu volto para você, mas em termos de família e executivos, né? A gente, no gráfico abaixo, né, o que a gente pergunta aqui é o diretor-presidente, ou equivalente, né? Ele é membro da família? Né? Então, a resposta é sim, né? A minoria é de que não. E a pergunta acima é qual a proporção da diretoria executiva é formada por membros da família? Então, quando a gente olha o azulzinho claro, né, mais de 50%, 44%, né, das respostas dizem que mais de 50%, né, da diretoria executiva é formada por membros de família, e isso joga um pouquinho dependendo se o presidente é ou se ele não é membro da família. Né? Então, eu acho que aqui é só para dar realmente um spoiler, né, muito rapidinho, e para dar assim, um cheiro para vocês do que que vai sair em breve aí na nossa pesquisa. E, obviamente, ela vai vir com uma série de
de análises dos porquês, né, e com uma quantidade de análise aí bastante mais ampla do que somente essa. Tá, Paulo? Obrigado pelo espaço, né, e eu fico aqui com vocês então, tá? Primeiro, muito obrigado. Tá? Segundo, um aspecto bastante importante que eu acho que vale a pena comentar é o quanto as empresas, efetivamente, independente do seu tamanho, pequenas, médias, grandes, as empresas familiares estão preocupadas, efetivamente, com os aspectos de gestão, de governança, de evolução, e olhando para frente para crescer. E esse estudo, que na realidade é um estudo feito com as próprias empresas, com os próprios empreendedores, ele traz à luz exatamente isso, né? O empresário brasileiro está preocupado, né, com a sustentabilidade, isso falando, olhando para frente, com perenidade, com perpetuar os negócios. Eu queria te fazer só duas perguntas, Gibran. Primeiro, qual é a previsão desse estudo chegar? Ele está disponível efetivamente nas nossas plataformas e a gente poder disponibilizar, porque ele tem uma série de cortes enfim, né, que é bastante interessante a gente tentar entender não somente o todo, mas entender o varejo, porque o varejo é uma parte relevante dessa pesquisa, pelo que eu entendi também, e dos respondentes isso aparece, né, o varejo como sendo um respondente relevante. E o segundo, como que quem está aqui nos ouvindo pode ter acesso eventualmente a uma conversa, entender um pouco mais, aprofundar, ter um fórum de discussão, talvez. Não, claro. Bom, obrigado, Paulo, pelas duas perguntas. O estudo vai sair já no começo de dezembro, né, para aproveitar, inclusive, aí as discussões de Natal, tá? Festas de fim de ano. E, não, para falar com a gente, poxa, pega o Gibran Coelho, vai no LinkedIn lá, adiciona o Gibran, manda uma mensagem e a gente faz o negócio começar por aí. Vai ser um prazer aí conversar com você. Tá legal. Bom, ou algum dos aqui presentes, né? Eu, Daniel Pio, que também está aqui presente, qualquer um de nós, a gente vai ter os contatos sendo divulgados também. Legal, muito legal, obrigado, Gibran. Eu queria agora convidar, né, na sequência, nossos 3 painelistas e empreendedores, empresários da reunião ou da região. Eu vou passar na sequência, quando você concluir, a gente vai começar pelo Marinho, né, que é o vice-presidente administrativo e financeiro da eBite. Depois a gente vai para o João Nunes, que é o fundador e diretor também da Rede Mix de supermercados de Salvador. E depois, na sequência, o Thiago Pessoa de Mello, que é CEO da DWZ e também da Bluestone, que também vai se apresentar e apresentar o negócio deles para, na sequência, a gente começar. Então, Marinho, por favor, a palavra é sua. Obrigado. Bom dia, amigos. Bom dia a todos os meus colegas aí de painel e a todo o time da KPMG. Obrigado pelo convite, uma oportunidade de a gente falar um pouquinho também do nosso negócio, dividir um pouco das nossas experiências aqui, né, e trocar ideias. A gente sempre tem que estar buscando aprender, né, e é uma oportunidade. Bom, nossa empresa, a gente tem hoje 20 anos de atuação. A eBite, ela é uma empresa que a gente avalia quase como um grupo por conta das várias frentes de atuação que nós temos. A gente fundou essa empresa, eu e os meus sócios, nos anos 2000, né? Começamos o negócio do zero, a gente juntou um trocadinho, vimos que o mercado de tecnologia era um mercado promissor e disse, bora por aqui. Primeiro computador montamos em cima da minha cama. E devagarzinho, com muita humildade e muito trabalho, graças a Deus a gente tem construído uma história bacana, né? Hoje, a nossa empresa, ela atua no Norte e no Nordeste. A gente tem hoje 44 lojas. A gente está Maranhão, a gente está no Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Brasília. A nossa empresa, ela se divide em 2 grandes blocos de atuação. A gente atua no varejo, que representa em torno de 75% do nosso negócio, da nossa operação, e no atacado, que é em torno de 25%. No atacado, a gente vende para pequenos, médios e grandes revendedores e lojistas, tem toda uma estrutura de atendimento para isso, e também empresas, né? Que aí são pequenas, médias e grandes também, com uma estrutura de atendimento toda especializada para esse tipo de cliente. No varejo, a gente tem hoje 44 lojas,
que se divide em 40 lojas e-Byte, que é a nossa operação prioritária, multimarca, né, porque foi a nossa origem, e temos 4 lojas iOne, que é em parceria com a Apple. A Apple ela tem 3 parceiros que operam varejo com ela, nós somos um desses parceiros aqui no Norte e no Nordeste. A gente, na eByte, a gente entende, sempre a gente faz uma avaliação dessas tendências de para onde as coisas estão caminhando, e o varejo, ele é muito dinâmico. Aqui os meus colegas que vivem o dia a dia do varejo sabem que o varejo você tem que ter sangue. O varejo, se você não tiver esse sangue, essa pressão do dia a dia, terminou o dia 31, dia 1º, já começa a partida de novo. Não tem descanso, não. Então, nessa dinâmica de estar sempre buscando aprender e fazer o varejo cada vez melhor, a gente faz um estudo constante de o que é que o cliente quer, quais são as entregas que a gente pode fazer. Então, a gente sempre buscou se posicionar como um varejo especializado de tecnologia. A gente busca ter, dentro do nosso time, dentro das nossas lojas, um time consultivo que oriente os clientes das melhores soluções para ele. A gente criou também, dentro dessa busca, uma loja de serviços dentro das nossas lojas. Então, hoje a gente tem um verdadeiro cardápio de opções de serviços que vão junto com os produtos que a gente vende. A gente criou estruturas de experimentação do cliente dentro das nossas lojas, onde ele degustasse isso, e isso dentro do varejo físico. Caminhamos também para fazer essas mesmas entregas no nosso online, que hoje a gente entende que o online e o físico, ele não são duas coisas distintas, ele na verdade é uma coisa só, e para a gente que veio do mundo físico, que veio do mundo analógico, é até uma quebra de paradigma e mudança de mindset a gente conseguir implantar isso de verdade dentro das operações. Eu digo que esse talvez seja um dos grandes desafios de todos nós, né, dentro disso, que essa pandemia acelerou mais ainda o que já era uma tendência. Ela, na verdade, ela não trouxe isso como uma grande novidade, ela acelerou uma coisa que já estava aí na nossa cara. Então, assim, a gente se divide dentro desses 3 blocos de atuação, desses 2 blocos, a varejo e atacado. E aí, para fechar, de uma forma matricial, nós temos também a nossa marca própria, que chama Golden Tech. A Golden Tech, a gente avalia como quase um outro negócio dentro do nosso negócio. A gente tem hoje quase 400 SKUs diferentes, né, que vai desde computadores, que nós temos na Golden Tech uma fábrica. A gente fabrica desktop, all-in-one, mini PC, PC gamer, notebook, tem toda uma estrutura com todas as certificações, ISO, PPB, e aí é uma linha de produto da Golden Tech, mas a gente tem fechadura eletrônica, a gente tem toda uma linha de provedores, lançamos agora toda uma linha solar, estamos produzindo e vendendo placas solares com geradores e tal, de pequeno porte para pequenas casas, para pequenos negócios. Temos a nossa linha de provedor, vendemos fibra e distribuímos para o Brasil todo. E vamos também para vários itens de soundbar, carregadores, e aí é uma gama bem ampla. Agora entramos com fechadura eletrônica, cadeira. Então, a Golden Tech, ela está matricialmente em cima da nossa operação e a gente vende ela através tanto do atacado quanto do varejo. E vendemos para o Brasil todo. Então, esse é o grande resumão da nossa operação. Junto com isso tudo, para fazer isso tudo acontecer, nós temos de uma forma muito intensa dentro do nosso negócio a busca por propósitos. A gente faz essa máquina girar por razões que a gente entende que são muito maiores do que só as razões comerciais. A gente precisa entender o papel da gente quanto instituição na sociedade, perante os nossos colaboradores, perante os nossos clientes. Então, assim, os valores do nosso negócio são realmente os maiores pilares do nosso negócio e é muito forte para a gente isso. Então, todas as estratégias têm que estar ancoradas nele. Acho que, no geral, não estou vendo o tempo aqui, é uma apresentação breve aí da nossa operação. Paulo? Bom, muito obrigado, Marinho. Parabéns pela história, parabéns pela empresa que você e seus sócios estão cada dia construindo e fazendo crescer. Muito legal mesmo, parabéns. Tá? João Nunes, por favor. João Nunes é antigo colega de painéis. Bom dia a todos, bom dia aí nossos parceiros, colegas de painel, bom dia ao time da KPMG, bom dia, Paulo. Um amigo aí que
que a pandemia me trouxe. É um prazer muito grande estar aqui participando com vocês. Eu vou falar primeiro quem é João Nunes. Eu sou um apaixonado por varejo, conheci as gôndolas de um supermercado aos 11 anos de idade, quando meus pais montaram um pequeno supermercado no interior da Bahia, e aí comecei a participar do dia a dia desse negócio, e quando completei 18 anos, montei uma loja, uma empresa para mim, porque meu pai já não tinha mais intenção em prosperar o negócio, em crescer, mas eu entendia que aquilo ali era o meu negócio, era a minha vida. E aí montei essa loja e no decorrer desse trabalho, isso em 96, eu conheci outros pequenos varejistas aqui de Salvador, que tínhamos lojas de bairro, e nos juntamos e montamos uma central de negócio lá nos anos de 96, para a gente poder comprar melhor, barganhar melhor com a indústria, enfim, conseguir competir com os grandes players que aqui em Salvador estavam instalados na época. E nosso negócio foi prosperando. Paralelo a isso, eu também cursei uma faculdade de administração de empresa, porque precisava me qualificar também com a questão dos estudos. Fiz uma pós-graduação e comecei a participar também de associações representativas de classe. Terminei presidindo a Associação Baiana de Supermercados do ano de 2013 a 2016. Hoje faço parte sou um dos vice-presidentes da Associação Brasileira de Supermercados. Enfim, é uma vida dedicada ao varejo. Hoje eu estou com 46 anos e tenho praticamente 75% da minha vida dedicada ao supermercado. Um segmento da qual eu sou apaixonado, não tenho nenhuma dúvida em dizer isso a qualquer um de vocês. E nossa empresa, quando nós iniciamos em 96 esse processo de central de compras, nós fomos nos identificando uns com os outros e nós criamos uma única empresa. Nós unificamos as nossas empresas e formamos a Rede Mix em 2004. Nós somos 5 sócios, formamos essa empresa e de 2004 para cá, foi no final de 2004, nos últimos 15 anos, nós crescemos 15 vezes. Nós multiplicamos o tamanho da nossa empresa por 15 vezes. Hoje nós temos 14 unidades em Salvador e região metropolitana. Vamos inaugurar a 15ª no dia 3 de dezembro, aqui em Salvador. Inauguramos a 14ª em maio, no meio da pandemia, um desafio enorme, mas não recuamos, porque estava dentro do nosso planejamento. E temos uma projeção de faturar esse ano em torno de 750 milhões ano. Estimamos em 2021 chegar próximo a 1 bi, porque temos o planejamento de 2021 abrir mais 3 unidades. Então, nós temos um alinhamento muito grande na nossa empresa com a sociedade. Temos hoje aproximadamente 2.000 colaboradores, passam pelas 14 lojas da Rede Mix, aproximadamente 50 mil clientes por dia. Somos a segunda rede regional no estado da Bahia em faturamento e estamos em pleno crescimento e aceleradíssimo. Somos uma empresa bastante enxuta, bastante simples, né? E temos como slogan Rede Mix, leve um sorriso para casa. Então, é isso a nossa história e estou aqui à disposição de todos para nós compartilharmos aí a história de todos. Obrigado aí a KPMG mais uma vez. João, obrigado pelas palavras, né? Eu costumo dizer, você usou uma palavra chamada, eu sou um apaixonado. Eu costumo dizer o seguinte: varejista todo mundo pode ser, né? Mas dá certo só os apaixonados é que dão, entendeu? E isso é bem pode mapear, tá? Podem mapear. Varejista todo mundo pode ser, mas dar certo são os apaixonados que dão. Então, parabéns, fico feliz. Eu também fico muito feliz de ter conhecido aí durante a pandemia e é uma das coisas boas efetivamente que aconteceu aí durante
o tempo de pandemia. Deixa eu chamar agora o Tiago. Tiago é outro querido, amigo, né? Conheço já há algum bom tempo, varejista na veia também, e aqui a gente provocou, né, de uma forma diferente. A gente trouxe um varejista do segmento de alimentos, né, supermercados, um varejista de um ramo mais de bens de consumo, que é o caso do Marinho, e o Tiago ele vem complementando, que eu diria, com a linha mole, com a parte de confecções, e também com a parte de food service, que ele também atua, além de outras coisas. Então, Tiago, por favor, a palavra é sua. Bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, é sempre bom. Eu queria agradecer aí a convivência com vocês, da KPMG, o Paulo, grande amigo aí, Gilbran, parabéns aí pela apresentação, e um prazer conhecer vocês aí, meus amigos panelistas, tanto o Marinho quanto o João, baitas histórias. Então eu estava aqui pensando comigo, cara, o que é que eu vou dizer? Esses caras têm cada um com a história mais bonita que a outra. Mas é muito legal ver isso que o Paulo falou, né? Que permeia essa paixão pelo varejo, né? Permeia em todos, eu diria, esse negócio do ser apaixonado por gente, apaixonado pelo negócio, apaixonado por empreender. Então é muito bacana poder estar participando desse painel com vocês, explicando um pouquinho o que é a DWZ, né? E a Bluestone em si. A DWZ faz parte de uma holding familiar, de uma empresa familiar, que o principal negócio é o agronegócio, um negócio que tem mais de 100 anos na família. Eu seria a terceira geração, e então, basicamente, a gente tem esse negócio que quem olha ainda é a segunda geração, e eu, da terceira geração, a gente entrou no ramo de varejo. A DWZ, eu já estou agora atuando na empresa na gestão, mas eu seria a segunda geração dela. A gente tem 22 anos, mais ou menos, são 14 lojas DWZs e outras franquias e outros negócios que a gente tem, todos de varejo de moda, num total de 28 lojas, e a gente tem também 18 restaurantes, que é essa parte de food service que o Paulão falou, todos em Recife, região metropolitana, alguns em shopping, alguns em aeroportos, outros na rua, mas é um ramo bem diverso, né? Quando você olha a holding, tanto na parte de usina imobiliária, mas a parte que a gente olha, que eu sou apaixonado e me dedico, é essa parte de varejo, moda, e essa parte de food service. Então, vai ser um prazer poder conversar um pouquinho com vocês de como a gente está se planejando para esse final de ano e as principais mudanças que a pandemia fez ou acelerou, né? Que eu acho que o Marinho falou muito bem, né? Muitas dessas mudanças elas já estavam acontecendo, agora foram completamente aceleradas pela pandemia. Então vai ser um prazer conversar um pouquinho com vocês e falar um pouquinho mais dos negócios. Obrigado, Tiago. Obrigado a todos. Eu vou chamar agora o meu sócio, Fernando Gamboa, para que ele se apresente brevemente e também traga um pouquinho mais de insumo para em seguida a gente começar o painel. Né? Gamboa. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Tudo bem? Tiago, João, Marinho, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, por participar com vocês nesse painel. Eu sou Fernando Gamboa, sou sócio responsável por consumo e varejo aqui no Brasil e na América do Sul. A gente tem tido muita conversa no mercado, conversando com o executivo, com os consumidores, com os empresários, para entender como está mudando o hábito de consumo, o que a gente pode esperar para o final do ano, né? Que acho que vem aí um período importante para o varejo. A gente já está vendo um mês bastante diferente, né? Um novembro que deixou de ser um Black Friday para ser Best Friday, para ser Best Month, já mudou bastante. A gente está vendo bastante coisa interessante. E para poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem visto por aí, quero trazer um pouco de uma pesquisa que a gente realizou globalmente. E essa pesquisa chama-se Consumidores e a Nova Realidade. A gente começou a coletar esses dados no finalzinho aí de maio e fomos até o final de agosto. Mais de 75 mil responderam a essa pesquisa em 3 grandes blocos aí de país, né? Foram 12 mercados analisados e nos dá uma boa, mais do que uma foto, um bom filme do que veio mudando em termos de hábito de consumo
nesses meses, né? A gente pega quatro aqui, quando a gente fala de 4 grandes blocos, quando eu olho a foto aqui dos mercados que a gente avaliou, quando a gente pega mais à esquerda, são países que estavam e ainda estão vivendo uma primeira onda. Por vezes alguém tecnicamente diz que a gente está na segunda, não está na segunda, a gente nunca saiu da primeira, a gente tem picos e vales. Quando a gente vai bem à direita na nossa foto, a gente pega os países ali mais da Ásia e Austrália, que estão vivendo uma nova realidade, e o meio do bloco eram países que imaginavam viver uma nova realidade e infelizmente voltaram com muita força para numa segunda onda, né? O protocolo médico está diferente e tudo mais, mas o número de casos está vindo bastante forte. Então a gente procurou entender neste grupo como é que o hábito de consumo estava mudando, né? E quais são as principais conclusões, né? Essa pesquisa, eu vou só mostrar as principais conclusões, ela está disponível no nosso site, e daqui a 4 semanas sai a última versão dela, tá? Com alguns cases que a gente estudou também durante este modelo. E o que eu queria comentar um pouco com o grupo, né? O primeiro grande, vamos dizer assim, conclusão da nossa pesquisa, desde que a gente começou a analisar, independente de onde está este consumidor, e aqui eu estou pegando as informações da esquerda da minha tela, independente de onde está esse fornecedor, esse consumidor, ele tem uma situação financeira restrita. E quando a gente fala de restrito, aquela pessoa que teve uma diminuição na sua renda, aquela pessoa que teve algum familiar que perdeu um posto de trabalho, ou aquele que está temeroso com o futuro. E o que a nossa pesquisa também apontou é que quando começou toda essa onda, quando a gente começou a capturar os dados, você notava o pessoal falando em 6 meses de duração do Covid. Essa última tomada de dados, a maior parte da população que respondeu fala em mais de 12 meses convivendo com o Covid. Então o pessoal imagina que isso vai ao longo prazo. Quando a gente olha na nossa situação, Brasil, América do Sul, a instabilidade econômica da nossa região traz um fator ainda para somar nesse receio de se gastar, né? E quando a gente fala em se gastar, fazer este investimento, comprar algo que eu não necessito naquele momento. E economizar continua sendo uma prioridade para se preparar para um período que ainda é incerto, né? A gente entende que os países estão fazendo um enfrentamento, mas do ponto de vista econômico ainda tem uma dúvida de como isso será. Então este consumidor está muito mais seletivo. Quando eu vou para a coluna aqui do meio, né? Esse dado de confiança está baixa, foi muito afetado pelas respostas da Europa. A Europa, ao final do seu período de primeira onda, abandonou muito o tema de máscara e tudo mais. Isso fez com que a confiança realmente diminuísse, porque o consumidor não se sentia atendido do ponto de vista de preservação de segurança, e agora com a segunda onda tudo está sendo retomado. Mas tem alguns pontos mais interessantes aqui para a gente discutir em cima desse tema de confiança. Ponto importante. O lar passa a ser o centro de convivência, né? Então, a gente, com a restrição, com a circulação e com a população ainda um pouco insegura em frequentar grandes aglomerações, o lar se torna o centro de convivência. Convivência para trabalhar, para estudar e para ter aqueles bons momentos de convívio. E aí vem uma pergunta super interessante, né? Todo mundo, quando a gente vê pesquisas de mercado, a gente olha sempre que o produto essencial, ele continua em alta, mas o não essencial teve uma queda. Quando a gente olha esses dados de um ponto de vista um pouco menos, né, não tão agregados, a gente começa a se questionar o que é essencial e o que não é essencial nesta situação. Porque quem está em casa, trabalhando, se divertindo com streaming, conectividade passa a ser essencial. Os dispositivos, os aparelhos para acessar este conteúdo digital passam a ser essencial. Para todo mundo que abandonou, né, mesmo que por hora, ao frequentar um restaurante, um evento social, comprar itens para deixar a sua casa mais agradável tornou-se algo essencial. E essencial no conceito de eu topo fazer este gasto, além de comprar o que é essencial para a minha sobrevivência, né, o alimento. A gente também vê, quando a gente fala de categorias, a roupa esportiva tendo uma saída muito mais forte do que a tradicional roupa para trabalho.
Porque se eu preciso trabalhar de casa, eu quero uma roupa que permita um conforto para o meu home office e que seja mais fácil de lavar depois e passar e tudo mais. Então muda um pouco o foco do que eu estou comprando. Então passa a ser essencial para quem trabalha em casa esse tipo de roupa esportiva mais, vamos dizer assim, um pouco mais sofisticada. E você viu uma explosão desse tipo de categoria no e-commerce. Você também tem a parte de eletrodomésticos. Eletrodoméstico continuou em alta durante toda essa pandemia, porque também eu estou em casa, eu passo a utilizar mais eletrodomésticos, então eu passo a comprar tudo isso. Então essa mudança de perspectiva é interessante e foi entendida pelas empresas, assim como o tamanho das embalagens. O consumo dentro de casa, ele ganha uma relevância tremenda e o consumo fora acaba tendo uma diminuída. Então, eu conversava com um cliente essa semana e ele falava, eu fiz uma previsão tremenda de suco, embalagem de 200 e esse suco não saiu, porque esse suco era o que todo mundo levava para a escola, era o que levava para o trabalho, mas o que está saindo muito? Embalagem de 1 litro, embalagem de 1,5 litro saiu muito. Então, quem não estava preparado para fazer essa mudança de categoria acabou tendo um problema. E essa mudança de tamanho de embalagem, tudo, ela também foi feita em conjunto com as empresas que estão fazendo logística urbana, né? Porque eu preciso otimizar a minha entrega. Então, eu preciso que essa embalagem esteja muito bem otimizada para aqueles envases menorzinhos. Então, tudo isso dá uma nova perspectiva. E quando a gente vai para a terceira coluna, né, segurança pessoal entra como um fator de compra. Então, as pessoas querem comprar e querem comprar de forma segura. Para comprar de forma segura, eu preciso que o varejo continue com seus protocolos de segurança em loja. Então, é a higienização, é aquela higienização do carrinho, é o distanciamento, tudo isso funciona muito bem. Mas ele não é só no mundo físico, né? Eu também busco essa mesma segurança pessoal no mundo digital. Eu preciso que ao fazer uma compra, eu não tenha meus dados violados. Então, a segurança cibernética ganhou um impulso tremendo quando a gente fala de varejo. Eu preciso que o entregador que venha fazer a entrega do produto também esteja dentro do protocolo de segurança. E quando eu olho todo esse pacote aqui, esse meu consumidor que está querendo a compra segura pela internet, então ele foi ao digital, eu olho esse cara com uma restrição financeira, quando eu coloco tudo isso no mesmo caldeirão, sai um consumidor que está ávido por boas oportunidades. Então, principalmente no Brasil, preço é totalmente é um fator super decisivo de compra. Eu quero comprar aquilo que eu tenho uma boa relação custo-benefício que eu esteja disposto a pagar. Quando eu olho esse preço, a gente viu também um avanço de programas de cashback. Né? Porque o cashback estimula ainda mais a compra. Então, eu preciso de fatores adicionais para que essa compra seja estimulada no curto prazo. Então, eu vou incentivar desta forma. Quando eu incentivo dessa forma, vou sair um pouco da ótica do consumidor e vou olhar um pouco para o lado do varejo. Este cenário todo nos coloca em uma situação de algum estresse de curto e médio prazo. E por que tudo isso? Quando eu olho tudo que a gente colocou aqui, falou sobre este consumidor, que segue comprando ou não, segue no digital ou não, a gente entende que o digital foi uma forma de muitas empresas seguirem vendendo, principalmente aquelas que não eram serviços essenciais e precisavam de continuar seus negócios com lojas fechadas. Quando eu vejo muita gente indo ao digital, e a gente sabe que o digital tradicionalmente é o canal menos rentável, e é um canal que tem grandes custos, principalmente de logística e também de marketing digital, a gente começa a ver uma situação difícil. No ambiente digital, mais fácil comparar preço. A briga de preço é tremenda, muita promoção. O varejo entra nessa promoção para seguir com a sua venda, num canal menos rentável. Quando eu coloco tudo isso, eu começo a ver empresas divulgando resultados com receita crescente, mas com queda de rentabilidade. E isso é um risco tremendo no curto prazo. Então, a eficiência operacional, como sempre foi, volta a ser um foco de análise para o canal digital principalmente, para que esse varejo seja saudável e sustentável aí no curto prazo. Ele veio para ficar? Na nossa opinião, sim, o digital veio para ficar. E ele vai continuar crescendo. Quando a gente olha a população brasileira, os números de digital estão entre 40 e 42 milhões de pessoas que estão usando. Nossa população tem 210. Tem um caminho tremendo ainda para a gente avançar neste mercado. Paulo, a ideia era colocar alguns pontos que seriam estimulados
Eu vi o pessoal aqui balançando a cabeça, concordando e tudo, então acho que a gente tem material agora para fazer aquela grande discussão, né? Ah, legal. Obrigado, Gamboa. Tá? Gente, a gente vai começar efetivamente agora, então, o painel. Eu gostaria do seguinte, tá? Está aberto para vocês o chat de perguntas e respostas. O Daniel Pio, que é meu sócio-diretor, que atua comigo no norte e nordeste do país, na realidade ele faz toda a parte, ele está aqui também no vídeo, faz toda a parte de relacionamento com clientes, de contato com os clientes, de estar presente em campo. Ele vai estar, inclusive, monitorando aí o chat de perguntas e respostas. Fiquem bem à vontade para fazer perguntas, direcionar para quem vocês queiram que direcionem, usem efetivamente esse chat, que a gente vai trazer para os palestrantes e para os painelistas essas dúvidas. Enquanto isso, eu queria já lançar uma primeira, tá? E eu vou pedir para o Marinho, na realidade, trabalhar sobre ela, né? E, obviamente, depois os demais poderem complementar. Porque eu vou muito no aspecto... Eu acho que tem dois aspectos bastante relevantes olhando para o final do ano agora, né? Um que é o de planejamento, preparação, e um outro que é efetivamente o de execução, que é o operacional. E bom, eu fui varejista, então a cabeça sempre vai para esse lado, né? Como primeiro eu planejo esse negócio, depois como que eu vou executar isso. E a gente tem uma série de dúvidas que a gente nunca teve antes, né? Eu vou estar com loja aberta ou tem algum risco de eu não estar com loja aberta, né? O meu cliente vai para as lojas ou ele vai direcionar muito mais para o mundo virtual, né? Vai ter uma mudança no perfil de compras, vai mudar o ticket médio, esse consumidor está com mais ou menos dinheiro versus o meu histórico versus o que está acontecendo, e versus um pouco do que o Gamboa colocou até de economizar, né? O que eu tenho que comprar? Vocês estão a uma distância bastante razoável do centro abastecedor de mercadorias, que é o Sudeste, né? E tem que comprar com antecedência, senão não vai ter essa mercadoria disponível. Então, poxa, o que eu compro, quanto eu compro, quando entrega, como que eu planejo isso com todas essas dúvidas, né? Vou ter abastecimento ou vai ter falta de abastecimento, já que em alguns segmentos a gente já sabe que falta matéria-prima. Então, eu diria que a gente tem mais dúvidas do que certeza. E no mundo desse é difícil a gente trabalhar a parte do planejamento. Então, Marinho, o que você traz aí de visão, talvez de dica para quem está nos ouvindo, sobre, obviamente, todas essas dúvidas e que caminho a seguir? Abrir aqui o áudio. Vamos lá, vou pegar aqui só um gancho também na palavra aí do Gamboa com relação à pandemia e essas novas tendências, né? A gente viveu esse momento muito intenso aí de pandemia e vou falar um pouquinho do que aconteceu com a gente. Em março, lá quando estourou a pandemia, a gente criou imediatamente um comitê de crise e tratamos de alguns pilares prioritários, que um era caixa financeiro, o outro pessoas e o outro clientes. A gente montou uma estratégia desses três pilares e saímos atuando porque era muito incerto. Eu estou resgatando um pouquinho isso aí só para eu chegar aqui no ponto nas mudanças no hábito de consumo. Então, a gente ficou altamente em alerta, mais do que o normal, para entender, primeiro, o que ia acontecer. Segundo, como as pessoas iam reagir a isso. E terceiro, como é que a gente conseguiria atender as pessoas diante desse momento. E aí foi o que a gente mais fez. Eu entendo que a grande questão dos nossos negócios, e eu acho que até dos negócios em geral, é a gente olhar para as pessoas. Nós precisamos ter um olhar muito forte nos nossos clientes, nos nossos colaboradores. Eu acho que esse é o cerne de tudo. E aí, eu trago isso como a prioridade e coloco a inovação e a tecnologia como uma coisa secundária. Porque a tecnologia, essa inovação, essa disrupção toda que nós estamos vivendo, ela é só um meio para a gente atender às necessidades das pessoas. E isso precisa estar muito claro, porque quando você enxerga isso, a inovação muitas vezes pode ser algo que não passa necessariamente por tecnologia. Pode ser um sorriso. João, achei campeão, cara, o teu propósito aí. O propósito da nossa empresa, olha que bacana essa conexão que a gente tem aqui, é gerar sorriso todos os dias.
Esse é o propósito do nosso negócio. E bate com o seu aí, né? Então, se a gente tem isso como objetivo final, os nossos colaboradores e os nossos clientes, a construção dessas soluções dá uma outra dimensão. Óbvio que a tecnologia ela é um instrumento valioso, importantíssimo para a gente chegar lá, para a gente trazer esses sorrisos, para a gente entregar mais rápido, para a gente vender ou entregar a solução e oferecer mais rápido para o cliente. Esse é um caminho que a gente percorre todo dia. Ele é longo e eu acho que ele não vai ter fim, né? A gente precisa entender que todo dia a gente vai ter que fazer um pouquinho, mas ele não vai acabar. E aí, dentro dessa busca de estar fazendo essas entregas, a gente criou uma série de soluções. E eu vejo que o varejo hoje, as pessoas, diante dessa reclusão que teve dentro de casa e tal, realmente ela se conectou mais com o seu ambiente familiar, ela se conectou mais entre si e buscou novos valores, ela buscou novas prioridades. Que é como você falou, às vezes até o próprio videogame passou a ser prioridade, que é o pai dentro de casa direto, né? Um PC game, uma coisa incrível, até como isso também cresceu. Até eu preciso dar um destino ali para o meu menino ficar quietinho, né? Então, essa mudança toda, a gente precisa estar muito antenado, precisa estar muito conectado e construindo com foco nas pessoas as melhores formas de entrega. O varejo, eu vejo que tanto ele agora para esse momento, ele precisa ser multicanal, multissetorial, ele precisa estar online cada vez mais conectado com o físico. E essa é a nossa busca. É o cara chegar numa loja, não ter o produto, mas ele tem a opção de receber em casa. Eu tenho isso nessa loja, não tenho isso. Vá para casa, você vai receber na sua casa. Ou eu estou indo para um shopping, passar na loja e pegar e já está pago. Então, a gente tem buscado muito, que é o tradicional omnichannel, que está muito falado, mas a gente ofertar produto e as melhores formas de compra e de recebimento desses produtos, junto com orientação técnica e com uma gama de serviços. Seja o cara comprar o ar-condicionado, a gente instalar, comprar a televisão, a gente instalar, quebrar o notebook, a gente consertar e entregar esse pacote de solução. Falando de mix de produto e de ruptura, não sei o negócio de vocês, mas temos sofrido bastante com preço por conta do dólar. O nosso negócio ele é dolarizado, o nosso produto ele é dolarizado e isso dá uma pressão de preço forte, né? E a questão da interrupção das fábricas, seja aqui, seja em outros países, também afetou demais. Então, a gente está sofrendo muito, né? Então, a gente tem uma dinâmica de estar em parceria com a fábrica e construindo as melhores soluções para o cliente de combo, de entrega e tal. E temos também uma preocupação que você falou, Paulo, do cliente, ele não está com o mesmo poder de compra, isso é fato, e o preço está mais alto. Eu acho que a inflação ela é um ponto que nós todos precisamos ficar muito alerta. Eu acho que a gente pode ter uma surpresa não tão bacana com a inflação, com a tendência de inflação que nós estamos vivendo. Faz tempo que nós não temos um risco, na minha humilde opinião, de uma inflação tão forte como estamos vivendo hoje. Seja pelo dólar, seja pela questão da falta de oferta, tem uma série de fatores. Então, eu acho que a gente também tem buscado oferecer soluções e produtos que encaixem melhor para o cliente, com melhores custos-benefícios. A gente também, olhando para ele, temos tentando entregar e oferecer esses pacotes diante do momento para poder dar a melhor solução para ele. Então, é um trabalho que estrategicamente aqui dentro do nosso planejamento a gente está atento também, entendeu? Não sei se eu passei todos os pontos aí, senão eu falo muito. Acho que você deu uma boa visão, sim, Marinho. Obrigado. Eu gostaria de saber se o Thiago e se o João Nunes gostariam de complementar alguma coisa quando a gente fala de como que eu planejo, como que eu faço, né? Porque mais dúvidas do que certezas. E aí o cenário é um pouco mais complexo. Eu quero complementar. No nosso setor, no setor de supermercados, varejo de alimentos, a única certeza que nós temos é que a informação do ano passado não serve para quase nada. Né? Nosso negócio, tanto a indústria, nossos principais fornecedores, os nossos fornecedores e o nosso negócio sempre pautou em decisões com informações de períodos anteriores. E os períodos anteriores não nos servem para quase nada, porque o período anterior
que a gente está visualizando hoje é o dia de ontem, é a semana passada, né? Nós passamos de 15 de março para cá uma mudança completamente nos produtos, no consumo, nas demandas. Nós tivemos categorias que tiveram crescimento acima de 110%, tiveram outras que tiveram queda de 40%, 50%, porque o ambiente da loja foi todo transformado. Transformado com, primeiro, para entregar segurança para o colaborador e para que ele entregasse segurança ao consumidor, ao comprador, ao shopping. Então, o ambiente do supermercado foi todo transformado num ambiente muito mais seguro. E o consumidor, pelas incertezas, pelo medo, ele passou a ser muito mais objetivo no período de permanência na loja. Aqueles que tiveram a coragem que foram ao chão de loja. E muitos deles optaram por outros meios de compra. E aí nós tivemos que nos reinventar e criar outras alternativas. Quando vocês falaram em transformação digital, a nossa empresa já passa por transformação digital desde 2004, quando nós instalamos um RP da TOTVS. Desde então, a gente se transforma digitalmente todos os dias. Lógico que esse ano acelerou de maneira muito grande essa transformação. Nós tínhamos uma plataforma de e-commerce para sair, e naquela dúvida sai ou não sai, criamos um sistema paralelo de delivery, e esse sistema chegou a representar em algumas unidades de 20% a 25% do faturamento, né? Nós operamos, como eu falei, 14 lojas. Dessas 14, 6 estão instaladas em bairros de população de consumo CDE, de classe baixa. Então, nós conseguimos identificar e participar de todo o comportamento do consumo de supermercado aqui da região de Salvador e região metropolitana. Tivemos as lojas que atendem o público AB, uma queda de quase 30%, 35% em frequência de visita às lojas, porém esse ticket médio cresceu em torno de 60% a 65%. Nas lojas de público CDE, essa queda já é menor, essa queda na frequência é menor, mas o ticket médio também não tem esse crescimento. O auxílio emergencial ajudou e tem ajudado bastante. A gente não sabe o que é que vai acontecer, mas para mim a grande interrogação é o que é que nós vamos ter para vender no final do ano. A cadeia de abastecimento, a cadeia produtiva do país foi toda modificada, toda comprometida, né? Os costumes mudaram, o consumo mudou e as indústrias não estavam preparadas para essa mudança. E a mudança de parques industriais, de unidades fabris, não é tão rápida quanto o varejo se modificou. Nós trocamos os 4 pneus, o motor e todo o sistema de funcionamento do carro, ele andando em altíssima velocidade. Em 8 dias, nós tivemos que preparar nossas lojas para poder atender o cliente, ponto. Só que hoje a gente depara com a situação que as indústrias não têm produto, o consumo mudou. Você vê o mercado cervejeiro está maior em definição. Ninguém sabe se vai ter cerveja para atender o final do ano. O consumo interno cresceu bastante. O setor de supermercado, tirando o ônus da pandemia, que é o mais importante, que é a perda das vidas, aquele varejista que não conseguiu resultados melhores em 2020, ele tem que sair do ramo. É fato. Porque o setor de supermercado praticamente surfou essa onda sozinho. Por ser essencial, nós terminamos atendendo toda a população. Fato. Agora, estávamos preparados para isso? Quem se preparou se deu bem. Quem não se preparou está chorando até hoje. Então, esse cenário de incerteza é que nos deixa preocupados, né? A questão da alta do dólar, da escassez dos produtos, da questão das commodities, a gente vem sofrendo bastante. O que é que a gente tem feito? Comunicando com o cliente para tentar mudar de costume, tentar consumir outro tipo de produto, enfim. O nosso objetivo é servir, é atender cliente. Quando eu falei que nosso slogan é
leve um sorriso para casa, porque nós já fizemos inúmeras pesquisas, desde o público AB ao CDE, e eles frequentam as nossas lojas, não é por causa de preço, né? Até no público CDE, preço está em terceiro ou quarto item em termos de escolha das nossas lojas. Então, lógico, nós temos que ter um preço atrativo, temos que ter um preço dentro do mercado, mas não é por preço que o cliente está fazendo a sua escolha, e sim é por um ambiente de loja que entrega muito mais qualidade, muito mais confiança, né? Nós temos, como eu falei, esse estudo nas lojas de público CDE, é engano de quem acha que público CDE gosta de comprar produtos de baixa qualidade, é engano. Esse público é quem mais procura produtos de qualidade, pela pouca opção de erro, ou nenhuma opção de erro. Esse cara tem que ser assertivo, ele tem que adquirir o produto certo, ele não pode errar, ele não pode experimentar uma marca, ele não tem direito de erro, ele tem que comprar a marca que ele vai consumir. Então, nós preparamos sim, nossas unidades para esse público e para todos os públicos. Então, para mim, a grande incerteza é essa. A indústria vai estar preparada e nós ainda estamos aqui na região Nordeste, ainda sofremos com a falta de conhecimento da indústria sobre o nosso mercado. Eu cuido da área comercial da empresa, eu sou diretor comercial e estou ligado diariamente com as maiores indústrias, os maiores fornecedores, e você ainda se depara com situações que a indústria quer lhe enxergar por uma média criada na região Sudeste. Meu amigo, isso para mim é uma derrota, porque o Nordeste é uma região completamente diferente da região Sudeste, da região Sul, e a gente trava aqui discussões aqui com a indústria, e eu chego para eles e digo, rapaz, vocês têm que primeiro entender o que é que vocês querem para vocês obterem resultados nessa região. E, paralelo a isso, a gente tem feito um trabalho muito grande com indústrias regionais, né, com parceiros regionais aqui do Nordeste, a exemplo aí de Pernambuco, Ceará, indústrias como Raimundo da Fonte, Betânia, hoje são grandes fornecedores nossos, porque entende o nosso público, entende o consumidor nordestino. Então, no nosso segmento é isso, o supermercado se transformou bastante e toda a decisão que nós tomávamos baseado no ano anterior, hoje é tomada baseada quase que no dia anterior. Complementando, Paulo, e para vocês seguirem para a próxima pergunta, né, eu acho que vocês foram muito felizes na formação desse painel, como você disse, porque são negócios bem diversos, né? A gente tem um negócio essencial do João, né, que realmente duplicou, né, João, aí o faturamento e tudo mais. A gente tem essa parte de tecnologia que o Marinho falou, que às vezes acaba virando item essencial, e a gente tem a parte agora que eu vou trazer para vocês, a ótica de alimentação e a ótica de moda. Assim, primeiro, eu acho que permeou o discurso de todos, né? O quanto se transformou os negócios e o quanto as empresas tiveram que se movimentar para poder se adaptar a esse novo momento. O Marinho ele trouxe lá como foi logo no começo para a gente, né? A gente também fez nosso comitê de crise e já tínhamos uma agenda intensa de transformação digital, e que ajudou muito a gente a navegar esse momento, mas eu acho que a gente entrou numa agenda muito melhor, que é na essência da transformação digital, sabe? Que transformação digital, eu acho que o Marinho coloca muito bem, não é só a digitalização das vendas e o aumento da participação do canal digital, né? Eu acho que é a mudança no principal, que é a cultura, a mudança na maneira de operar, de se organizar, de como a gente usa dados de curto prazo para tomar decisão agora, de utilizar melhor a perspectiva do cliente, entender melhor qual é o momento que ele está passando e qual é a melhor maneira que a gente pode atender ele, redefinição de prioridade, organizar pessoas em equipes multidisciplinares. Eu acho que todo mundo tentando fazer squad aí dentro das empresas e tentar que as empresas sejam mais rápidas. Efetivamente, assim, eu vi silos sendo destruídos, sabe? Setores que não se davam bem, a galera se juntando para entender que todo mundo precisava cooperar
para conquistar algo maior e a sobrevivência da empresa e colocar os nossos funcionários em primeiro lugar, né? Porque eu acho que todos nós passamos por isso. A nossa linha de frente, a gente precisa ser muito grata, porque agora está um pouco mais estabilizado de como tratar, do que é a doença e como se proteger, mas no começo não tinha protocolo, a gente precisava entender como atender e chegar até o cliente, porque foi uma das primeiras crises que eu concordo com o Marinho que ela pode se tornar em algo muito maior por causa da oferta e demanda, mas quando essa crise começou, ela não foi a primeira crise que não era nem de oferta nem de demanda, era uma crise de acesso. As pessoas até queriam comprar, mas elas não tinham segurança, como vocês bem identificaram no estudo de vocês, para se sentirem seguras de ir até o lugar para comprar. Então, isso foi algo que, para a gente, nos nossos negócios, fez a gente se adaptar muito rápido. No negócio de alimentação, a gente seguiu por um processo de ghost kitchen. A gente já tinha cozinha nos lugares, então a gente lançou literalmente marcas para Rappi e iFood, onde a gente montou rapidamente cardápio e a gente saiu para vender isso, e às vezes uma cozinha com mais de 3 marcas diferentes. Então a gente conseguiu responder aqui no nosso grupo muito rápido sobre isso, e isso acabou suprindo e recuperando 75% do nosso faturamento que a gente perderia, porque essencialmente nosso negócio estava fechado. A gente não tinha acesso a eles, nossos restaurantes todos fechados. Principalmente a gente ficou aqui de março até junho fechado em Recife, porque a maior parte do nosso negócio é shopping center. Então, no restaurante, a gente resolveu com as ghost kitchens e às vezes até criando marcas específicas para atender isso. Hoje representa, agora que está aberto, 30% do nosso negócio, mas chegou aí a suprir 75% do faturamento. E o interessante é que reabriu e a gente não perdeu o faturamento dessas ghost kitchens. Então, isso é um dado bem interessante. A outra coisa é moda. Moda, a gente precisa entender um pouquinho como funciona o lead time. Porque tem coisa que a gente compra que é para 6 meses, que eu tenho que comprar 6 meses antes, que é o importado, que agora com o dólar tem esse desafio ultra extra e tem uma tendência de produção local, que aí a infraestrutura não vai aguentar. E tem também o que a gente compra que tem o lead time de 90 a 45 dias, vamos dizer assim. E o que aconteceu, basicamente, é que quando surgiu a pandemia e na incerteza lá atrás, o que a maior parte dos players, e a gente incluso, fez foi cancela pedido. Vamos atrás porque o que der para cancelar, o que o cara ainda não produziu, a gente vai cancelar. Então, basicamente, a gente fez esse trabalho de cancelar, porque o estoque que a gente já estava abastecido para os próximos meses, ele não seria vendido, né, porque as lojas estariam fechadas e a gente tinha essa parte de desafio de digitalização para fazer. E a gente cancelou diria que 40% do nosso pedido de moda. Está muito em linha com o que eu vejo que uma boa parte dos players fizeram. E assim, a gente não tinha ideia do quão voltaria e qual seria essa curva de volta, tá? Logo lá no começo. E o que aconteceu, Paulo, nesse planejamento para o final de ano, né, eu gostei muito do que o João falou, disse, a única certeza que a gente tem é o que a gente olha para o ano passado e a gente sabe que aquilo não ajuda a gente a entender nada. E sempre foi muito isso, né? Varejo, ele sempre olhou muito para o ano anterior como referência e colocava um percentual de crescimento ou queda na categoria e vamos lá. E, cara, agora mudou completamente. Então, assim, a gente teve uma surpresa muito grata com a aceleração do nosso canal digital. A gente tinha um canal digital em moda que representava 5% da nossa venda, ainda estava muito no começo, mas a estrutura tecnológica era muito legal. E eu consegui chegar a pegar 50% da minha venda nesse canal digital. Então, mesmo com todas as lojas fechadas, 50% da minha venda continua acontecendo no canal digital. Eu não esperava isso, contanto que a gente cancelou lá 40% do nosso pedido. E, honestamente, se eu conseguisse ter cancelado mais, eu teria. Mas isso foi uma surpresa muito grata que a gente começou a ver. Nossa, a gente vai conseguir acelerar e vai conseguir atender o cliente de outra maneira, né? Atender o cliente e saber que o ponto físico é só uma parte do nosso negócio. E, na verdade, a gente tem que tratar isso como tanto o Marinho colocou e o João, como o nosso negócio, a nossa marca, e a gente só muda o jeito que a gente vai entregar, né? Que pode ser fisicamente, pode ser digitalmente, mas a essência é a mesma. Então, para a gente,
a gente teve esse cancelamento inicial de pedido, a gente conseguiu ter uma boa recuperação digital, e quando reabriu, eu tinha uma expectativa minha, e eu acho que é compartilhada do setor, de uma recuperação mais lenta do que foi. É claro que tem cada estado uma peculiaridade, de verdade, e cada local e cada segmento uma peculiaridade, mas a gente chega agora, isolando o canal digital, que está crescendo, falando de mesma loja e loja física, caindo 8% de venda. A minha expectativa, se você me perguntasse lá atrás, eu acharia que eu chegaria em novembro caindo 25% da minha venda, quando eu refiz o orçamento da empresa e para entender o que a gente precisava fazer. E isso gera, sim, Paulo, um problema gigante de stockout e um problema de indústria grande, de commodity, né? O dólar subiu, o algodão e todo o material de tecido são commodities, então acaba que isso impacta a indústria como um todo. Fechamento das fábricas, as fábricas também foram parando produção e cancelando, a galera voltou mais rápido do que esperava, e graças a Deus aqui na empresa a gente conseguiu perceber esse movimento muito rápido, e a gente em julho reestocou para novembro e dezembro. Mas eu conheço muitos amigos que não conseguiram fazer esse movimento e tiveram sim altos problemas de tentar procurar produto e não encontrar. Então isso existe. A gente precisa hoje entender que esse senso de urgência e essa adaptabilidade, eu acho que não tem como olhar essa pandemia numa face. Eu sou um cara muito otimista, né? Mas não tem como olhar a pandemia num caso de perder vida, um negócio muito sério, várias famílias sendo afetadas, empregos sendo afetados. Mas eu imagino que para a empresa que conseguiu navegar isso relativamente saudável, vamos dizer, o bem, ela conseguiu tomar várias decisões que já precisavam ser tomadas há muito tempo e eles não tomavam, tomar algumas decisões de aceleração, de transformação digital, de correr risco que antes não topariam correr. Eu vejo projetos começando e morrendo muito mais rápido do que eu via antes. O pessoal está mais disposto a tentar e errar. Então, eu acho que tem muita coisa boa em transformação de negócio saindo disso. Mas eu também tenho esse receio que meus colegas de painel têm, que a cadeia vai ser um problema de estocagem, um problema para a gente conseguir se abastecer como a gente precisaria. E eu te confesso que isso é uma das principais preocupações hoje, pensando para o ano que vem. Óbvio que para dezembro e novembro a gente já está estocado, mas pensando como essa curva vai se dar no ano que vem. Então, essas são as contribuições aí de planejamento, né, para esse cenário aqui, tanto de food quanto de moda, e estou à disposição aqui para continuar o debate. Tiago. Vamos lá, Marinho. Eu concordo com você total, e eu também tenho esse otimismo na minha essência, sabe? Tirando o que você disse aí, cara, das perdas de família e de desemprego, eu procuro olhar isso tudo como coisas, eu procuro olhar só o copo meio cheio e as oportunidades. E eu acho que esse ano eu vejo como um dos anos de maior crescimento da nossa história, como pessoa, como profissional e como empresa. E em todas as minhas falas com os meus times, eu sempre busco exaltar, porque tem a dor, mas se a gente optar por estar olhando por ela, a gente até precisa olhar para ela no sentido de aprender, para evitar, para se solidarizar com a coisa, mas temos que estar o tempo inteiro olhando com otimismo para tudo, com humildade, e rapaz, o que é que eu vou aprender e vou tirar de bom. Tudo na vida da gente eu acho que tem que ser isso. E só um complemento também que eu vejo, que o que nós estamos fazendo aqui e o propósito das nossas empresas é o seguinte: eu enxergo que as nossas operações elas acontecem para o bem das pessoas, em todos os aspectos, seja pelo crescimento dos nossos profissionais que estão conosco, seja pela entrega da satisfação do nosso cliente. Eu acho que nós temos um propósito muito maior de fazer isso, e eu vejo que essa pandemia trouxe um sentimento muito mais forte de solidariedade, de empatia entre as pessoas. E eu acho que foi um dos grandes legados que essa pandemia está deixando, e cabe a todos nós manter esse legado e fortalecer ele, porque as pessoas esquecem quando as coisas vão se normalizando. E as coisas boas que a gente aprendeu não podem ser esquecidas, tem que ser perpetuada. E falando de estoque, eu também tive esse cuidado aí de vocês, e a gente deu uma estocada, porque para a gente o período mais intenso de estoque
é agora Black Friday, que é uma loucura, e dezembro, porque muita coisa nossa é importada e as fábricas entram no feriado chinês, aí já janeiro é um período difícil, então é um período de alta. E a gente deu uma aposta, fez uma aposta grande, estamos com muito produto, tanto pelo Black Friday como pelo momento final do ano. Mas a grande questão, que é uma incerteza, é como é que vai ser 2021. Eu, particularmente, acredito que possa ser um ano bom, mas a gente vive um ambiente muito incerto politicamente e acaba que também respinga na economia. Mas acredito que os movimentos aí que o governo está tentando fazer, que a gente vai conseguir equalizar essa questão fiscal, que é o maior fantasma da nossa economia, para poder ter um ano bacana. Se Deus quiser, vamos trabalhar. Legal, gente, a gente está caminhando meio para o fim. Foi longo essa, mas eu acho que foi rico, então eu acabei deixando fluir, tá? O Gamboa acho que tem uma pergunta, eu só vou pedir para, no posicionamento, a gente tentar ser bem breve para a gente conseguir terminar sharp aí. Então, respostas em 2 minutos, 3 minutos. Gamboa, por favor. Vamos lá, vou pegar um pouco do gancho de todo mundo. A gente sabe realmente, final do ano chegou, a gente esperava um final do ano melhor. Esse tema de produção pegou todo mundo desprevenido. A gente está vendo importações emergenciais aí de vidro, papelão, para poder dar conta do que vem. E a gente já viu o varejo esse ano mudou, né? Começou a Black Friday, começou dia 3 de novembro. E isso aqui deve ir até o Natal. Isso já era uma forma de tirar os picos, né? Tentando diminuir os gargalos do que seria esse final do ano. Como vocês trabalharam essa parte aí? O Thiago falou que já estocou, o Marinho também, mas como é isso? E como é que como é que vocês estão vendo essa crescente de preço que vai sempre, desconto, onde termina isso, na opinião de vocês? Cara, eu posso começar essa porque é um assunto que eu sinceramente gosto muito e sou bem crítico, tá, Gamboa? Então vou acionar, tentar responder rápido aqui. E eu sei que cada setor é um pouquinho diferente, porque eu acho que quem controla a marca, então eu achei muito interessante esse caminho aí do Marinho de ter a Golden Tech lá, né, de falar de marca, porque quem controla a marca fica mais fácil também de controlar o preço, para poder falar. Mas assim, eu acho que tem um erro dos varejistas aí em geral, e a gente acaba tendo que jogar o jogo da forma mais eficiente que a gente conseguir fazer. Mas o varejo em si, isso não é de agora, desse Black Friday, ele quebrou os ciclos promocionais há muito tempo atrás. Antigamente a gente tinha aí 2 liquidações grandes no ano, depois passou a ter 4 liquidações grandes no ano e basicamente depois a gente passou para promoção o tempo todo, e várias marcas passando por esse problema, principalmente no mercado de moda, de o cliente se sentir lesado, vamos dizer assim, se ele comprar um produto a preço cheio. Porque ele compra o produto a preço cheio, putz, eu poderia estar comprando em liquidação, eu poderia esperar baixar o preço. As margens que eu trabalho no mercado de moda são altas, então acaba dando também muita margem para remarcação, diferente dos meus colegas, né, de painel, que tem margens mais baixas, mas moda trabalha com 6 de markup, 5,5, e acaba que isso gera, sim, uma pressão por desconto e uma briga por desconto grande. E eu acho que as pessoas e os varejistas, eu torço muito e carrego essa bandeira, que a gente precisa aprender a vender o nosso produto e não só o preço. Eu acho que o João falou muito bem, não necessariamente o cliente quer. É claro que preço é importante, tá? Mas tem coisas que são mais importantes que o preço e que fariam o cliente passar por cima disso num bom atendimento, numa boa exposição, numa boa educação sobre o que é o produto, o que o Marinho coloca da importância de ter pessoas bem instrumentadas, com informação para passar uma consultoria bacana para os clientes do que é o produto. Isso tudo consegue ajudar, mas ainda assim existe uma crítica ao varejo e do caminho de ciclo promocional que a gente está fazendo, porque o ponteiro mais fácil de fazer vender é baixo o preço que vende. Só que eu acho que tem outros caminhos que são mais difíceis, são mais rentáveis para a empresa, mais sustentáveis, que a gente não está explorando bem. E as marcas podem ser destruídas muito rápido, né? Tem o CEO da Lululemon, que é uma marca que 96% do que ela vende é preço cheio, é umas marcas raras. Hoje ele fala, olha, passei mais de 20 anos para construir minha marca e vocês querem destruir em 6 meses.
que era basicamente o que eu falava, cara, vamos pegar o estoque que está alto, colocar 50% de tudo, vamos vender e começar de novo. Isso causa um impacto na marca, causa uma sensação de esperar, e eu sinceramente acho que o que a gente tem como varejista e que utilizar é o senso de urgência. Você tem dois riscos quando você decide comprar ou não comprar uma coisa. O primeiro é comprar uma coisa e o preço baixar, e você vai sentir mal, e a outra coisa é você deixar de comprar alguma coisa e ela acabar. Você deixou de comprar para esperar a promoção e ela acabou. Então, eu acho que a gente trabalhar com esses ciclos de produtos mais rápidos e com essa sensação e frisson que a gente consiga gerar no produto de desejo e chance real de stockout, eu acho que é um caminho, mas, Gamboa, você está certíssimo, é um problema para o varejo resolver e entrar em ciclos mais saudáveis, é um problema que eu vejo bem constante, e eu tenho certeza que meus colegas vão ter alguma coisa aí para adicionar. Marinho? João, no nosso segmento de varejo de alimentos, né, supermercados, nós temos um abastecimento contínuo, nós não temos essa característica de estar fazendo grandes campanhas. Lógico, Black Friday a gente vai fazer algo, nós temos um braço de importação na empresa e nós vamos praticamente focar 90% das ofertas nesses itens, na carta de vinho, produtos de alimentos, chocolates, biscoitos, massas, enfim, que a gente importa, porque é uma marca praticamente exclusiva nossa, mas está entrando em guerra de preço de marcas tradicionais, não dá, isso não entrega resultado, a indústria não subsidia isso, e a gente não entra nessa guerra. Como eu falei, a gente tem uma maior preocupação em não diferenciar a nossa marca por vender barato, porque no dia que chegar um concorrente vendendo 1 centavo a menos, o setor de alimentos é muito sensível a isso. 1 centavo a menos, o cara te troca por aquele outro, e adeus para o teu trabalho, tua história e tudo que tu construiu. Então, a gente vai ter algo de oferta de Black Friday, mas nada que transforme o nosso faturamento, o nosso resultado. A gente está muito mais preocupado com o abastecimento contínuo mesmo. E a grande dificuldade nossa para o final do ano, como eu falei, é porque nós não temos condição de estocar toda a nossa necessidade de venda para dezembro, porque os volumes são muito grandes, então a gente tem sim que se aproximar e se abraçar mesmo com aquelas indústrias que têm o compromisso de não deixar faltar o produto, que tem faseamento de entrega, que não onere seu fluxo de caixa, que permaneça com a sua saúde financeira. Então, a gente está sempre fazendo escolhas e as escolhas sempre são por essas indústrias e essas marcas. Bom, primeiro, agradecer a todos vocês que participaram, que estão nos ouvindo. Agradecer imensamente aos painelistas, aos meus colegas. Achei a conversa bastante rica. Eu queria, assim, eu vou passar pelos principais takeaways, as principais mensagens que eu consegui ouvir de todos. Olhando para esse final de ano e pensando na parte de planejamento, olhar para o caixa, olhar para as pessoas e olhar para os clientes, e isso para poder, obviamente, proteger o negócio. Essa é uma mensagem muito boa que veio. Multicanalidade com serviços, eu acho que isso é um caminho sem volta e efetivamente todos estarem preocupados, né? Talvez não tenha muito tempo para muitos movimentos, mas é importante todos estarem olhando para isso. Soluções e produtos com melhor custo-benefício, e aqui olhando para o cliente que pode não estar, né, com o mesmo poder de compra que estava antes. As informações do passado têm baixo valor nesse momento. Esse é um takeaway bastante relevante. Alterações no comportamento de consumo para algumas categorias, então algumas categorias podem não ser bem sucedidas nesse exato momento e outras muito bem sucedidas, então olhar com microscópio e não somente para o passado, mas olhar para o momento e o que pode ser de futuro aí. As incertezas de abastecimento, isso é um ponto que veio à tona por vários de vocês. Teve um ponto bem interessante, que é todos olhando para a empresa, né? A quebra de silos aqui, isso foi levantado pelo Tiago, e é importante. Aqui eu acho que é um ponto positivo, que a gente começar a olhar para o negócio como negócio.
e não olhar para o negócio como a minha área, como a minha responsabilidade. A responsabilidade é de todos e todos têm que estar preocupados com o negócio. Mudanças rápidas quando necessário, né? Então aqui vem um exemplo da cozinha fantasma e outras coisas podem surgir, mas se não está bom, pensa rápido, muda rápido, né? E conserta rápido, mas toma alguma ação, não fica parado esperando. Né? Aceleração do canal digital, isso é outro caminho sem volta. Atenção ao abastecimento, a gente já falou, em função de algumas faltas. E aqui um ponto bastante importante, que é um aprendizado, né? Quanto maior os nossos esforços, maior vai ser a musculatura, né? E é natural isso. Então, nesse exato momento, o correr, fazer, se dedicar, vai nos tornar mais forte, vai nos permitir sair do outro lado muito melhor. Então, esforço, 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 né? Isso vai dar mais musculatura para as empresas e para os empresários. Né? E aqui tem um ponto importante que é a quebra dos ciclos promocionais, novos ciclos surgindo e a história do procurar vender, né, produto e serviço para não cair na banalidade do preço. Esses são os principais takeaways aqui que eu tirei. Tem outros, mas eu diria que eu estou bastante feliz, bastante agradecido a todos vocês e eu espero que tenha sido positivo para vocês que participaram conosco do painel e também para quem nos ouviu. Eu vou dar rapidamente a palavra, começando o Tiago, em seguida João, depois o Marinho, se conseguir falar, e Gamboa e Pio fazendo o fechamento. Pessoal, só tenho a agradecer aí, bem breve, obrigado por vocês, sempre um aprendizado muito grande, principalmente escutar novas perspectivas do setor, me colocar à disposição aqui se alguém precisar trocar informação no mercado, que eu acho que esse é outro ganho que a gente já vinha tendo com as crises anteriores à pandemia que a gente vivia vivendo no varejo, que é essa aproximação dos varejistas, sabe? Varejista sempre foi um pessoal meio desunido, sabe? Assim, de, cara, concorrente bom é concorrente morto e vamos lá, sempre foi assim. E agora eu estou vendo um pouco mais de união, de troca, de positivo, pensando como fazer o setor melhorar. E assim, me coloco à disposição, sou um apaixonado, como acho que todos se definiram aí, pelo varejo, por tudo isso. Então, um prazer estar aqui com vocês, um prazer falar um pouquinho mais de varejo e no que eu puder ajudar, estou à disposição. João, gostaria de fazer mais algumas palavras? Gostaria, sim, complementando, Paulo, o que você falou aí, vamos errar rápido também, né? Se tiver que errar, vamos errar rápido, muito rápido. Então, mais uma vez, agradecer, né, a todos, dizer que esse ano é um ano que entrega bastante oportunidade, é um ano difícil, mas toda dificuldade nos traz oportunidade, toda crise nos traz oportunidade. Os momentos que a nossa empresa mais cresceu foi nos momentos de crise, e nós vamos continuar trabalhando para fazer com que ela cresça. Então, agradecer a todos vocês, aos meus colegas aí do painel, Tiago, Marinho, dois novos amigos, tenho vários amigos aí em Recife, vários amigos de Fortaleza, e contem comigo aqui em Salvador, se precisar na Bahia, estou à disposição. Agradecer a todo o time da KPMG aí, agradecer em nome do Paulo, a todo o time. Paulo é um amigo que eu construí, formei essa amizade aí nesse momento de crise, foi mais uma oportunidade que a crise nos trouxe. E agradecer mais uma vez o convite, dizer que estamos à disposição aqui em Salvador para tudo o que for necessário por você. Obrigado. Marinho? Se voltou, né? Acho que o Marinho não voltou. Voltou, Marinho? Consegue? Está em mute. Continua em mute. Marinho, não te ouvimos. Infelizmente não estamos conseguindo. É melhor mutar ele, por favor. E Gamboa? Pessoal, agradecer, Paulo, obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, Marinho, Thiago, João, foi excelente o painel. A KPMG vai seguir com essas iniciativas. A gente tem feito eventos desse tipo por todo o Brasil e também fora.
Daqui a pouco a gente vai liberar um convite para todo mundo. Se vocês quiserem participar numa sessão na semana que vem na América do Sul, a gente vai fazer uma sessão dessa com o presidente da Whirlpool, presidente da ABI no Equador e o presidente do grupo Bimbo, né, além do presidente da Licor. Vai ser uma sessão bastante interessante para seguir discutindo os desafios aí do setor na região. Obrigado aí, Paulo, e bom dia a todos. Obrigado, valeu, pessoal. Até logo, então. Obrigado. O fio também caiu. Problemas de conexão, tá? Muito obrigado a todos. Uma boa semana.